No vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês como foi a minha experiência do meu primeiro semestre na faculdade de medicina. Oi gente, muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu faço faculdade de medicina. Na verdade eu já tô indo pro meu segundo ano na faculdade, mas eu resolvi voltar aqui e falar pra vocês um pouco de como foi minha primeira experiência, né, entrando na faculdade, como foi o meu primeiro semestre, como que eu me adaptei. Então, vamos pro vídeo. Saí do ensino médio já sabendo que eu queria fazer faculdade de medicina. Eu fiz cursinho, sabia que o cursinho ia ser realidade, então eu fiz 4 anos de cursinho. E eu sempre focava em faculdade federal, principalmente na UFG, porque eu sou de Goiânia e eu queria muito ficar em Goiânia, né, perto da família e tal. Queria muito passar na UFG, então fomos de 4 anos focados, estudando para passar na UFG, até que o meu último ano não estava aguentando mais, gente, não estava aguentando mais. Eu falei, ó, onde eu passar eu vou. E aí eu fiz o vestibular da PUC, que também é aqui em Goiás, fiz o vestibular, passei no vestibular, mas, gente, foi uma situação assim, ó, que eu não consegui ficar feliz com aquele ambiente. Eu não queria fazer particular de jeito nenhum. Então, assim, eu passei, mas foi um momento que eu não comemorei, que eu não fiquei feliz. Foi bem a treva. Não foi nada legal. Não aproveitei nada. Eu tava completamente fechada, sabe, pra experiência da faculdade em si. Eu não conseguia ficar feliz, me deu muita crise de ansiedade. Tive que fazer um tratamento com a minha psicóloga. Foi assim que eu fui sobrevivendo no meu primeiro semestre. Se você se identificou com a minha história, gente, faça igual eu fiz, respira e viva um dia de cada vez. Esse foi o conselho que a minha psicóloga deu. Então, todo santo dia eu acordava e eu focava só naquele dia, como que eu ia fazer, as coisas que eu tinha pra fazer, sabe? Sem ficar pensando demais, porque senão daria tudo errado. E foi assim que eu sobrevivi, entendeu? Foi assim que eu melhorei e aceitei o lugar que eu tava estudando, aceitei que eu tinha passado, que um sonho meu tinha sido realizado, né? Que era fazer medicina, e o resto a gente ia ajustando aos poucos. Agora vamos para as partes práticas, o que eu trouxe para falar aqui nesse vídeo para vocês. Como eu me organizei no primeiro semestre, as matérias que eu tive e os materiais que eu usei, né? O que eu comprei, o que eu usei, o que eu não usei, o que deu certo, o que não deu certo. Então, bora lá. A minha organização. Gente, eu sou uma pessoa que sou muito organizada. Isso aí é de natureza. Então, assim, eu usei no primeiro semestre uma agenda, planner mesmo, papel. Usei, tipo, eu anotava data de entrega de trabalho, semana de prova, usava os dias da semana para anotar todas as aulas que eu tinha e o que o professor tinha falado naquela aula, para eu saber o que eu ia ter que chegar em casa e estudar. Então, de anotação de conteúdo, né, organização do resto da minha vida, usei o Notion e o GoodNotes, que são aplicativos que tem funcionando tanto no iPad quanto no computador, tem como você espelhar nos dois, né, se você tiver conta. E assim, gente, juro, salva vidas. O Notion, depois que você aprende a usar ele, você simplesmente consegue se organizar completamente. Eu vou ver se eu deixo um videozinho passando de como foi minha organização no Notion no primeiro semestre. E assim, teve coisa que eu usei, tipo, eu coloquei lá calendário, não usei nada de calendário. Não consegui colocar o que eu queria no calendário, então não usei, mas eu deixava lá cronograma de aula, como que eu tava tentando estudar, né, que eu tentava estudar, tipo, pré-aula, pós-aula e revisão pra prova. Então, assim, foram umas coisas, basicamente tudo teste. Aí eu deixava cada matéria que eu tinha, escrevia como se fosse pastinha, sabe, dentro do Notion, e aí eu ia escrevendo o conteúdo tudo lá dentro. Resumo, eu deixava tudo lá, minhas anotações todas foram digitais, gente, todas, todas. Eu não tinha, acho que eu tive um professor só que ele não aceitava a gente usar iPad nem computador na aula dele, então tinha que ser o cadernão mesmo, então ele foi o único, a exceção. O resto, todos os meus resumos, todos os meus materiais de estudo eram digitados e eu estava no computador ou no iPad. Em relação aos meus materiais, gente, eu não comprei absolutamente nada. A única coisa que eu comprei foram os meus jalecos. Só. Eu comprei 2 jalecos e eu indico, tipo, no mínimo 2. Porque o que acontece? Todas as aulas práticas, nem a maioria, todas elas você tem que usar jaleco. Então, por exemplo, você tem a semana inteira de aula. O meu critério para vamos pôr o jaleco para lavar era a aula de anatomia.
se eu tivesse aula de anatomia, tipo, na segunda-feira ia ser o único dia que eu ia usar aquele jaleco, e o resto da semana eu ia usar outro, porque, gente, não dá, sabe? É um ambiente muito, assim, desconfortável. É a primeira aula de anatomia que eu tive, eu cheguei em casa, eu não consegui sentar e almoçar, pra vocês terem noção. Eu cheguei em casa, eu tirei tudo, coloquei tudo pra lavar, sapato, roupa, tudo, tomei um banho, lavei o cabelo. Essa é a sensação que você fica, entendeu? Então, meu critério para trocar de jaleco era a aula de anatomia. Então, por isso que eu recomendo vocês terem dois e escolham um tecido que não vai amassar ou que amasse muito pouco, porque eu deixava o jaleco na mochila. Então, você usava, ia pra aula, dobrava, colocava naquele saquinho da Shein, maravilhoso, fica a dica, e aí eu colocava dentro da mochila. Agora, de resto, o que eu usei mesmo foi o iPad e o computador. O computador acho que eu ainda usei um pouco, mas o iPad eu usei demais, porque eu baixava os livros todos, gente, não comprei livro nenhum. Primeiro semestre não comprei nem o livro, não comprei esteto, também não ganhei esteto, não comprei nada que a gente não usa, velho. Não, eu não usei nada disso. Pode ser que na sua faculdade você precise, então converse com seus veteranos. Mas na minha situação, não precisei de absolutamente nada. Então o que eu levava para a faculdade era o iPad e jaleco. Só, foi assim que eu sobrevivi. Agora vamos lá em relação quais foram as matérias que eu estudei no primeiro semestre. Gente, meu primeiro semestre foi tipo assim, tinha hora que eu duvidava, sabe, que eu tava fazendo medicina. Porque eu tive muitas aulas mais tipo da área de humanas mesmo. Eu tive uma que chamava comunidade, acho que saúde e nutrição, que era, a gente tinha aula prática e aula teórica. Na teórica a gente discutia tipo o funcionamento do sistema de saúde do Brasil, histórico, como que surgiu o SUS e tudo mais. E na prática a gente ia para as UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Então a gente tinha uma região aqui em Goiânia, né, tipo um postinho que era destinado pra gente, e uma vez na semana a gente ia lá e ficava rodando dentro desse postinho. A gente não podia fazer muita coisa, então a gente conversava com o pessoal que estava lá esperando para ser atendido. Às vezes alguns médicos que estavam trabalhando lá deixavam a gente acompanhar a consulta, a gente acompanhava a sala de vacina, e nesse primeiro semestre eu fiz muito trabalho na escola, que a gente tem tipo uma estratégia de saúde para promover nas escolas. Então a gente ia nas escolas do bairro, conversava com criança, então assim, teve um momento que eu me questionei e falei, gente, acho que eu tô fazendo um negócio da pedagogia. Porque o que eu tive que preparar de conteúdo pra criança, gente, fui pra escola pintar a cara de menino, sabe assim, umas coisas. Mas valeu a pena, no final tudo valeu a pena. Outra matéria que eu tinha era ciências sociais e da vida, era tipo uma filosofia. Você estudava tudo, debatia qualquer teoria que tinha a ver com saúde, sabe? Gente, é filosofia. A filosofia da medicina era essa matéria, era o que a gente usava para tirar 10, porque a professora era doidinha, então se você participava da aula dela, ela já te dava ponto, se você entregava os trabalhos, ela te dava ponto, aí se a sala comportasse, ela não dava prova, então assim, essas duas matérias era pra você ir com 10, entendeu? A próxima matéria que eu tive, eu não lembro direito o nome dela, mas era como se fosse ética médica. Então, esse era o professor que não deixava a gente usar computador nem nada na aula dele, tinha seu cadernão. Então, ele levava umas teorias, a gente discutia, ele levava alguns casos, tipo, práticos, sabe? E a gente discutia como que deveria ser o nosso comportamento dentro daquela situação. Também, gente, mais uma matéria, assim, pra mim, de humanas, entendeu? Mas tá valendo. A próxima matéria que eu tinha era as provinhas semanais, né? Eles entram dentro da nossa grade horária. Então toda sexta-feira eu tinha prova à tarde e eram as provas com conteúdo da semana. Comecei odiando ter que fazer provas toda semana, mas na teoria é uma coisa muito interessante, porque seria nessa prova que eu ia avaliar, né? Tipo, o que eu realmente aprendi dos conteúdos da semana e onde eu ainda tenho falha. E aí eu poderia, né, se tivesse tempo, consertar as minhas falhas. Mas, gente, não deu certo, não. Olha, eu juro pra vocês que eu tentei sentar e corrigir, sabe? Como se fosse simulado. Sabe quando você tá pré-vestibulando, que você faz simulado, você corrige simulado? Tentei fazer isso com a minha prova. Mas não durou muito, é muita correria. Gostaria muito de ter me aprofundado mais na correção dessa prova, pra ver se me ajudava. Mas tinha semana que não dava pra estudar os conteúdos tudo, então, assim, apenas ia lá e fazia, entendeu? Pra nota vir boa. Outra matéria que eu tive, que tem na minha faculdade, provavelmente eu acho que não tem faculdade nenhuma, chama PIC. Gente, essa matéria, tipo assim, é o ódio universal de toda a faculdade. Porque basicamente é como se fosse a proposta de intervenção do Enem. Sabe que tem um problema gigantesco, o governo não consegue resolver, mas você, com toda a sua sabedoria de um estudante no primeiro semestre de medicina, você vai resolver aquele problema. É assim que funciona.
Aí o que acontece? Na teoria, para variar, essa matéria é linda, porque a gente divide a sala em pequenos grupos, assim, cada grupo fica com um professor de uma área, então a gente ficava com advogado, com médico, assistente social, e aí a gente colhia um caso na comunidade onde a gente estava prestando serviço. Então era um caso real, a gente levava para a sala de aula, debatia, escolhia o caso, aí discutia o conteúdo todinho, sabe, em cima daquele caso. Aí depois a gente tinha que votar e fazer tipo uma devolutiva, sabe? Pegar tudo que a gente discutiu e falar, então, para solucionar esse problema, a gente vai fazer uma ação na escola. Então a gente vai precisar de cartazes, a gente vai precisar disso, a gente vai precisar daquilo. E aí no final, gente, ainda é o estudante que tem que bancar essa matéria, entendeu? Porque se tiver qualquer gasto, a gente tem que tirar do nosso bolso para pagar. Eu acho isso um absurdo. Vou logo dizer aqui, detesto, mas vida que segue. Outra matéria que eu tinha era tutoria, gente. Basicamente a gente pega, os professores entregam casos clínicos, sabe? Historinha, tipo, o paciente foi no postinho com dor, não sei o que, não sei o que. E aí, dentro dessa história, tinha todas as matérias que a gente tem na grade curricular e com os conteúdos daquela semana. Então era um jeito que a gente tinha de debater e discutir o conteúdo da semana meio que na prática, sabe? Como a gente poderia pegar se a gente estivesse atendendo, né, no caso, postinho, enfim, onde a gente estivesse. Outra matéria que eu tinha era metodologia da pesquisa. Nela a gente estudava mais ou menos tipo, a estrutura de artigo, quais são os tipos de textos científicos, era uma coisa mais assim, sabe? Que a gente precisa, porque né, na vida acadêmica a gente publica e escreve vários tipos de texto. E a última matéria que eu tinha, que eu acho que é o que todo mundo tá esperando, tipo, meu Deus do céu, já falou isso tudo e não falou nada que tem a ver com medicina. Chegou o momento, gente. A gente tem na minha faculdade, chama, tipo, juntou tudo, a gente chama de MURF. O que é o MURF? São matérias, são 5 matérias, é anatomia, bioquímica, histologia, embriologia, citologia e genética. Então, todas essas matérias a gente tinha tanto aula prática quanto aula teórica. Todas elas, gente, sem exceção. Anatomia, na teoria a gente discutia teoria mesmo de anatomia, na prática a gente ia lá e era o momento que a gente via, né, nos cadáveres e tal. Bioquímica, a gente tinha na teoria a teoria da bioquímica e na prática a gente ia para laboratório para fazer experiência mesmo, experimento. E uma coisa que eu acho muito bom da PUC é que ele tem um laboratório, tipo, aberto para o público, então a gente nunca ficava sem material. Histologia e embriologia para mim foi uma das matérias mais chatas e nossa, a matéria mais chata de todas, gente, juro por Deus. Não tem cabimento, era você sentar e ficar olhando o microscópio. Embriologia, histologia e citologia também. A aula prática era isso, você sentava, olhava no microscópio, pra mim eu só vi um bando de bolinha rosa escuro com rosa claro, mas a gente tinha que acreditar que aquilo ali era alguma coisa, entendeu? Tinha coisa que dava pra você olhar e falar, meu Deus, parece realmente com os livros, né, que a gente vê desde o ensino médio. Mas tinha coisa também, gente, que não tem nada a ver, que você ia só na fé e na imaginação. E o que acontece? Na minha faculdade a gente divide, tipo, por sistema. Então, se eu não me engano, no primeiro semestre eu estudei sistema digestório. Foi sistema digestório e sistema urinário. Eu esqueci de uma matéria aqui. A gente tem o quê? Fisiologia. Tava esquecendo da grande fisiologia. Também tem aula prática e também tem aula teórica. Então a gente aprende tudo dos sistemas. Então cada semestre era destinado para um sistema, para uma coisa específica. Recapitulando tudo que foi dito aqui nesse vídeo, gente, para vocês, vamos lá de resuminho. Número 1, minha dica para quem está entrando no primeiro semestre é viver um dia de cada vez. Sabe, não fique ansioso, não fique se cobrando demais. Use esse primeiro semestre para você se descobrir dentro da faculdade. Sabe, o que você quer fazer, o que sua faculdade tem, sabe, para te oferecer. Faça aquilo que tem sentido para você, porque vai ser tudo muito mais leve. A faculdade já é muito pesada para você ficar fazendo as coisas só porque você tem que fazer. Em relação à organização é uma coisa que é indiscutível, gente. Você tem que ser organizado na faculdade, senão vai tudo virar uma bola de neve. Porque você vai ter trabalho, você vai ter prova, sua vida pessoal não vai parar, então às vezes você vai ter consulta, você vai ter um esporte que você faz. Então assim, seja organizado, ache um método de organização que funcione para você, seja um planner, ou bloco de notas, o telefone, eu não sei, mas seja organizado, sabe, para você conseguir conciliar mesmo a sua vida pessoal com a sua vida acadêmica. Em relação aos materiais, igual eu falei para vocês, eu acho que vai de cada um.
Então, assim, o que eu usei muito, realmente, iPad, não é que se você não tem um iPad, você não vai poder fazer faculdade. Não. Mas é porque ele facilita muito. Então, se você tem condição, gente, eu recomendo demais. Realmente é, assim, uma mão na roda. iPad, né, computador, que você se adaptar melhor, e jaleco. Foi isso que eu precisei. Não comprei um livro, não comprei nada. Jaleco, igual eu falei pra vocês, no mínimo 2, e de um tecido que não amasse muito, que você vai usar durante toda a semana e ele vai sempre viver na mochila ou pendurado no banco do seu carro. Em relação às matérias, igual eu já falei pra vocês, pode ser que a minha grade curricular seja diferente da de vocês, né? Pode ser que tenha alguma variação dependendo de uma faculdade para outra, mas todas as matérias que eu tive no primeiro semestre: comunidade, saúde e nutrição, ciências sociais, tutoria, PIC, a prova semanal, metodologia científica, as aulas de ética e as aulas de bases morfofisiológicas, que foram anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, citologia, genética e bioquímica. Se tiver falado alguma coisa que ficou alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder. Vamos interagir, me conta aí se você tem alguma matéria que é igual à minha, se tem alguma que é diferente. Vamos conhecer como que é a medicina, né, espalhada por esse Brasilzão nosso. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem saber de forma mais detalhada de algum assunto que eu falei aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se quiser saber também como foi o meu segundo e meu terceiro semestre, comenta aqui que eu volto e gravo mais vídeos assim pra vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Já curte, deixa o seu like aqui pra mim, inscreva-se no canal e me acompanhe também nas minhas redes sociais, no TikTok e no Instagram, que eu tô sempre por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.